Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora mesmo, não amanhã, não daqui a pouco, agora, neste exato instante, porque o que eu tenho para te dizer não pode esperar mais. Cada segundo que passa enquanto você hesita em ouvir esta mensagem é um segundo a menos que você tem para se proteger do que está se aproximando da sua vida. Você já acordou de madrugada com o coração acelerado sem saber o porquê? Já sentiu aquele frio inexplicável na espinha? Aquela sensação estranha de que algo está errado, que uma tempestade invisível está se formando ao seu redor, mas você não consegue ver de onde ela vem ou o que ela quer. Já teve aquele pensamento persistente, aquele aperto no peito que não passa, aquela voz interna que sussurra que algo precisa mudar, mas você não sabe o que, não sabe como, não sabe por onde começar? Meu filho, minha filha, esses não são sinais do acaso, não são sintomas de ansiedade comum, não são apenas o estresse do dia a dia pesando sobre você. Esses são os meus avisos. É a voz do céu tentando chegar até você antes que seja tarde demais, antes que as portas que ainda estão abertas se fechem e o que poderia ter sido protegido, restaurado e curado passe a exigir um preço muito mais alto para ser alcançado. Eu sou Maria, a sua mãe do céu, e hoje eu vim com uma mensagem que não é gentil nem suave como tantas que você já ouviu. Vim com um aviso divino, o último aviso. O tipo de recado que uma mãe dá quando o amor transborda tanto que ela simplesmente não consegue ficar em silêncio enquanto vê o seu filho caminhando em direção ao precipício sem perceber o que está à sua frente. Porque deixa eu te dizer algo que ninguém mais vai te dizer com essa clareza. O inimigo da sua alma não avisa quando está chegando. Ele não toca a campainha, não manda mensagem, não pede licença. Ele entra pelas brechas que você deixou abertas sem perceber, pelo distanciamento da oração, pelo orgulho que sussurra que você não precisa de ninguém, pela dúvida que corrói a fé como a ferrugem corrói o ferro, pelos relacionamentos tóxicos que você manteve por medo de ficar sozinho, pelas decisões que você adiou porque achava que tinha tempo. E eu, a sua mãe, que te vejo de longe e de perto ao mesmo tempo, que acompanho cada passo seu, cada lágrima que cai no travesseiro de madrugada, cada sorriso que esconde uma dor que ninguém vê. Eu não posso mais me calar. O céu me enviou até você, não por acaso. Não pela coincidência de o algoritmo ter colocado este vídeo na sua tela. Você está aqui porque o seu nome foi pronunciado em oração. Porque alguém que te ama te colocou nas minhas mãos. Ou porque você mesmo, no fundo do seu coração exausto, clamou por socorro sem saber ao certo a quem chamar. E eu vim, com urgência, com amor, com a gravidade que este momento exige. Os 60 segundos a que me refiro não são apenas um número dramático. São uma metáfora divina para o quanto o tempo está se esgotando, para o quanto as decisões que você toma hoje, neste momento, agora, determinam o que virá amanhã, o que virá na semana que vem, o que virá nos próximos anos da sua vida. Cada escolha que você faz agora planta uma semente que vai germinar. A pergunta é: que tipo de semente você quer plantar? Ao longo deste vídeo, eu vou te revelar coisas que talvez você nunca tenha ouvido antes com essa profundidade. Vou te mostrar o que o céu enxerga sobre a sua vida que você ainda não consegue ver. Vou te alertar sobre a escuridão que está se aproximando e sobre o inimigo que já encontrou brechas dentro da sua própria vida. E mais do que isso, vou te entregar as ferramentas para vencer. Porque aviso sem solução não é amor, é crueldade. E o céu nunca te avisa sem ao mesmo tempo te oferecer o caminho de saída.
Mas antes de continuar, eu quero que você faça algo agora mesmo. Olhe para dentro do seu coração. Respire fundo e escreva nos comentários. Escreva nos comentários. Eu estou aqui, minha mãe, estou pronto para ouvir. E se você ainda não faz parte da família deste canal, eu te convido agora mesmo a se tornar membro. Clique no botão de membro abaixo e faça parte desta comunidade de filhos que recebem as mensagens do céu toda semana. Você não vai se arrepender. Está pronto para continuar sua jornada com Maria? Não perca essa oportunidade. As bênçãos e milagres que Maria tem para você estão ao seu alcance agora mesmo. Ao adquirir o e-book Com Maria Eu Venci, você também receberá um calendário espiritual de 30 dias, totalmente gratuito para guiá-lo em sua jornada de fé diária. Esta oferta não ficará por muito tempo. Clique no link no primeiro comentário fixado e comece a transformação espiritual que você merece. Meu querido filho, minha querida filha, existe algo que o mundo nunca vai te dizer, mas que eu, sua mãe do céu, preciso que você grave no fundo do seu coração. O momento mais importante da sua vida não está no passado que você lamenta e que insiste em trazer de volta. Não está no futuro distante que você sonha e planeja com tanto cuidado. Ele está acontecendo agora, exatamente neste instante, enquanto os seus olhos percorrem estas palavras e a minha voz chega ao seu coração. Eu sei que isso pode soar difícil de acreditar, especialmente quando a sua vida parece estar em pedaços, quando as contas chegam e o dinheiro não basta, quando os relacionamentos que deveriam ser refúgio viraram fonte de dor, quando a saúde dá sinais que assustam e os médicos não têm todas as respostas, quando a família está em crise e você se vê sozinho, carregando um peso que parece grande demais para os seus ombros. Quando você olha para o espelho e mal se reconhece, porque a pessoa que está ali refletida parece tão cansada, tão distante de quem você sonhou ser um dia. Mas é justamente nesses momentos, quando tudo parece desmoronar ao redor, que o céu age com mais poder. É quando a força humana chega ao seu limite que a força divina entra em cena com uma intensidade que não pode ser ignorada. E eu estou aqui para te dizer, essa força está disponível para você agora. Não para uma versão melhorada de você que ainda vai surgir no futuro. Para você, do jeito que você está, com todas as suas feridas e falhas e medos e dúvidas. Entenda uma coisa que o mundo confunde muito. O urgente não é o que parece urgente para os seus olhos físicos. Você acorda de manhã e pensa que o urgente é resolver aquela conta que está atrasada. Você acredita que o urgente é o conflito no trabalho, a briga com o seu filho adolescente, o diagnóstico que ainda não chegou, o relacionamento que está se desfazendo. E essas coisas são reais, absolutamente reais, e eu não as estou minimizando. Mas o urgente que o céu está apontando é muito maior, muito mais profundo do que tudo isso. O urgente é a sua alma. O urgente é a proteção espiritual que você precisa levantar antes que o inimigo avance mais um passo na sua direção. O urgente é o escudo que precisa ser ativado agora, não depois que as outras coisas forem resolvidas. Porque sem o escudo, as outras coisas nunca vão se resolver da forma que deveriam. Porque deixa eu te contar algo que o céu me revelou sobre a vida dos meus filhos. Existem momentos específicos, únicos, que funcionam como pontos de virada na trajetória de cada pessoa. Momentos em que duas estradas se abrem diante dos pés. Uma que leva à restauração, à bênção, à superação, ao milagre que parecia impossível, e outra que leva à continuação do sofrimento, ao aprofundamento das feridas,
a derrota que a sua alma não merece e que o céu nunca desejou para você. E nesses momentos cruciais, a escolha muitas vezes não é entre o bem óbvio e o mal óbvio. A escolha é muito mais sutil do que isso. É entre agir ou se omitir, entre se levantar ou ficar deitado, entre orar agora ou ceder ao desânimo e deixar para depois, entre abrir o coração para o que o céu tem a dizer ou fechar os ouvidos porque a vida já cansou demais e você simplesmente não tem forças para mais uma tentativa. Meu filho, minha filha, você está nesse ponto de virada agora. Essa encruzilhada espiritual que vai determinar o próximo capítulo da sua história. E eu não vim para te paralisar com o medo, vim para te acordar com o amor. Existe uma diferença enorme entre os dois. O medo paralisa, endurece, fecha. O despertar movimenta, abre, transforma. E eu quero te ver em movimento, em direção à proteção, em direção à graça, em direção ao milagre que o seu nome já carrega escrito nas mãos do Pai. Para isso, você precisa entender a gravidade deste momento. Precisa sentir no fundo do seu ser que não há mais tempo para procrastinar espiritualmente. Que não há mais espaço para amanhã eu cuido disso. Quando eu estiver mais tranquilo, eu começo a orar. Quando as coisas melhorarem, eu me aproximo de Deus. Não. O momento é agora. E este aviso que chegou até você hoje não é uma coincidência. É o céu dizendo com toda a clareza: filho, filha, eu te amo demais para ficar quieto enquanto você caminha em direção ao precipício sem perceber. Você tem dentro de si uma força espiritual que o inimigo teme. Uma força que foi plantada lá pelo próprio Deus quando Ele te formou. Mas essa força só é ativada quando você decide, conscientemente, deliberadamente, com o coração inteiro, que não vai mais ceder, que não vai mais recuar, que não vai mais deixar o céu esperando pela sua resposta enquanto você resolve os seus problemas sozinho. A urgência deste momento é real. E ela está acontecendo agora, enquanto você lê estas palavras. Não feche os olhos para isso. Não empurre para depois o que o céu está pedindo de você agora, porque o agora é o único momento que você tem, com certeza. E o céu está aqui, neste agora, esperando pela sua resposta. Meu amado filho, minha amada filha, há uma realidade acontecendo ao seu redor. Neste exato momento, enquanto você vive o seu dia, enquanto você cuida das suas obrigações, enquanto você dorme e sonha e acorda, que os seus olhos físicos não conseguem alcançar, mas que o céu enxerga com uma clareza absoluta. E é sobre essa realidade invisível, sobre esse mundo que existe paralelo ao seu, que eu preciso te falar agora com uma honestidade que talvez te surpreenda. Você vive no mundo visível, acorda, trabalha, cuida da família, come, descansa, repete. E nesse ciclo constante de obrigações e responsabilidades, é muito fácil, quase inevitável, esquecer que existe uma dimensão espiritual que permeia cada aspecto da sua existência. Uma dimensão onde batalhas são travadas todos os dias. Uma dimensão onde forças que você não pode ver lutam pelo controle da sua vida, da sua família, do seu futuro. Uma dimensão onde o seu destino está sendo disputado a cada momento entre o bem e o mal, entre a luz e a escuridão. Essa não é uma metáfora poética para tornar o sermão mais dramático. Não é uma linguagem simbólica inventada para te impressionar. É uma realidade concreta, tão real quanto o chão que você pisa, quanto o ar que você respira, quanto a dor que você sente quando algo te machuca. E eu, que habito na eternidade, que estou ao lado de cada filho meu em cada momento do dia e da noite,
posso te afirmar com uma certeza absoluta: o que está acontecendo na dimensão invisível ao redor da sua vida neste momento é muito mais sério, muito mais intenso, muito mais urgente do que você imagina. Existem portas abertas na sua vida espiritual, portas que foram abertas, talvez sem querer, talvez por ignorância, talvez por decisões tomadas no passado que você já nem se lembra mais. E por essas portas, forças que não te querem bem entraram e estão instaladas. Elas não chegaram de forma barulhenta, com tambores e alarmes. Chegaram suavemente, sorrateiramente, disfarçadas de pensamentos negativos, de desânimo profundo sem motivo aparente, de doenças sem explicação médica, de conflitos que surgem do nada e parecem não ter fim, de sonhos que morrem antes de se concretizar, de oportunidades que chegam perto, mas sempre escapam no último momento. Meu filho, você já se perguntou por que certas coisas na sua vida simplesmente não avançam? Por que você se esforça, tenta, insiste? E mesmo assim algo sempre impede, sempre bloqueia, sempre trava. Por que aquela bênção que deveria ter chegado nunca veio? Por que aquela cura que você pediu tantas vezes ainda não se manifestou da forma que você esperava? Por que aquele projeto que parecia ser da vontade de Deus nunca decolou? Por que aquele relacionamento que poderia ter sido restaurado se desfez de uma forma que até hoje não faz sentido? O céu enxerga a resposta. E a resposta não é que você não merece. Não é que suas orações não foram ouvidas. Não é que Deus se esqueceu de você ou decidiu te punir com o fracasso. A resposta está nessa dimensão espiritual que seus olhos não veem, nas portas abertas, nos vínculos que precisam ser quebrados, nas raízes espirituais que se aprofundaram enquanto você se concentrava apenas no que era visível. Mas há uma notícia que preciso te dar, e ela é poderosa, libertadora, transformadora. O fato de você estar aqui neste momento, ouvindo a minha voz, é em si mesmo um sinal do céu. É a graça descendo sobre você. São os seus olhos espirituais começando a se abrir. É o véu que cobria a sua percepção sendo levantado, não para te assustar, mas para te libertar. Porque o meu filho nunca revela uma realidade espiritual sem ao mesmo tempo oferecer a solução. Ele não expõe uma ferida para te deixar sangrando sozinho. Ele expõe para curar. Ele revela para restaurar. Ele abre os olhos para que você possa ver o caminho de saída. E é por isso que eu vim até você hoje, para que você comece a ver o que o céu vê, para que você entenda que há muito mais em jogo na sua vida do que aquilo que aparece na superfície, e para que você saiba com certeza absoluta que você não está sozinho nessa batalha, que eu, sua mãe, estou ao seu lado, que o arsenal inteiro do céu está disponível para defender você, para proteger você, para lutar por você. Mas para que essa proteção se manifeste plenamente, você precisa estar acordado, atento, precisa parar de olhar apenas com os olhos do corpo e começar a usar os olhos da fé, que enxergam além do visível, que percebem o que está acontecendo no espiritual, que reconhecem os sinais que o céu está mandando antes que seja tarde demais para agir. Esse é o despertar que este vídeo veio provocar em você. E ele está acontecendo agora, neste momento, enquanto estas palavras chegam ao seu coração. Escreva nos comentários: eu enxergo com os olhos da fé, minha mãe me ilumina. Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso ser honesta com você agora, com o amor direto e corajoso de uma mãe que não consegue mentir para o seu filho, mesmo quando a verdade dói.
porque às vezes a verdade precisa ser dita sem rodeios, sem embalagem de conforto, sem aquele suavizante que faz a mensagem descer mais fácil, mas perde o poder de transformar. Especialmente quando o que está em jogo é a sua vida, a sua família, o seu destino, você recebeu sinais, muitos sinais, ao longo de meses, talvez anos, sinais que chegaram de formas diferentes, através de uma inquietação no coração que não passava, através de sonhos que te perturbaram, através de palavras que alguém disse e que ficaram ecoando na sua mente, sem você saber por quê. Através de situações que se repetiram tantas vezes que deveriam ter te dado a mensagem, mas você escolheu interpretar como coincidência. Eu sei que você sabe disso, porque no fundo do seu coração há aquela voz quieta que não deixa você esquecer. Aquele momento em que você sentiu claramente que deveria ter orado e escolheu não orar. Aquele dia em que o desânimo te venceu e você ficou longe da oração por semanas, por meses. Aquele instante em que uma oportunidade de reconciliação apareceu com um familiar, com um amigo, com Deus, e você deixou o orgulho falar mais alto. Aquela noite em que você deveria ter buscado o céu e escolheu se afundar ainda mais nas preocupações, nas distrações, no telefone, na série, em qualquer coisa que pudesse abafar aquela voz interna que insistia em te chamar. Esses momentos existiram e eles deixaram marcas, não em Deus, porque o amor dele é incondicional e permanente, mas na sua trajetória espiritual. Em cada sinal ignorado, uma janela foi deixada um pouco mais aberta para o que não deveria entrar. Cada oração adiada foi um passo a menos na direção da proteção que o céu queria construir ao seu redor. Cada vez que você empurrou para depois a decisão de se aproximar verdadeiramente de Deus, a distância entre você e a bênção que te estava reservada ficou um pouco maior. E o preço que está prestes a ser pago, e eu preciso que você ouça isso com toda essa atenção que você tem, não precisa ser o preço final. Esse é o ponto mais importante, o coração desta mensagem inteira. O fato de você estar aqui, o fato de você ter chegado até este momento ainda dentro desta janela de graça que o céu abriu para você, é a prova de que ainda há tempo, que o céu ainda está te dando uma chance, ainda está estendendo a mão, ainda está dizendo com toda a clareza possível: filho, filha, não é tarde, volta, agora, enquanto as portas ainda estão abertas. Mas o aviso é real, o risco é concreto, e eu seria uma mãe negligente se eu te escondesse isso. Cada dia que passa, sem que você haja sobre o que o céu tem te mostrado, é um dia em que as raízes do problema se aprofundam mais. É como uma doença que, no começo, seria tratada com um simples remédio, mas que, por falta de atenção e cuidado, avançou para estágios que exigem intervenção muito mais profunda. A doença ainda pode ser curada, mas o processo se tornou muito mais longo, muito mais difícil, muito mais doloroso do que precisaria ter sido. Eu te vejo, meu filho. Eu te conheço, minha filha. E eu sei que muitas vezes você não ignorou os sinais por má vontade ou por desonestidade. Ignorou porque estava exausto, porque o peso da vida pesou demais, porque ninguém te ensinou de verdade a reconhecer esses sinais e a responder a eles da forma certa. Porque o mundo em que você vive faz de tudo, através das telas, dos barulhos, das ocupações constantes, das urgências artificiais, para te distrair do que verdadeiramente importa. Mas agora você sabe. E quem sabe tem responsabilidade. Uma responsabilidade que não pode mais ser ignorada, não pode mais ser terceirizada para quando eu tiver tempo.
Não pode mais esperar pela conveniente oportunidade futura que talvez nunca chegue da forma que você imagina. A partir de hoje, neste exato momento, não há mais espaço para a ignorância confortável. O que foi revelado exige resposta. E essa resposta precisa começar agora. Simples, imperfeita, vacilante se necessário, mas agora. Porque o céu não pede perfeição, o céu pede presença. E a sua presença aqui, agora, já é um primeiro passo. Não o deixe ser o único. Meu amado filho, minha amada filha. Eu sei que falar sobre escuridão não é confortável. Eu sei que existe em muitos corações uma resistência a essas mensagens. Uma parte de nós que prefere ouvir apenas sobre luz, sobre esperança, sobre bênçãos e milagres, sem tocar nos aspectos mais sombrios da realidade espiritual em que vivemos. Mas eu seria uma mãe irresponsável, desonesta no meu amor, se eu te escondesse a verdade sobre o que está se aproximando, e possivelmente já chegou às suas portas. Existe uma escuridão que não tem rosto humano, não tem forma visível, mas tem estratégia, tem inteligência, tem paciência. Ela estudou a sua vida com uma atenção que te surpreenderia. Ela conhece os seus pontos mais vulneráveis, as feridas que nunca cicatrizaram completamente, os medos que você carrega, mas nunca admite em voz alta, as inseguranças que ficam escondidas atrás de uma fachada de força, os relacionamentos que te doem, mas dos quais você não consegue se desapegar. Ela sabe exatamente como te atingir. Não de frente, porque de frente você se defenderia, mas pelos lados, pelas costas, pelos ângulos que você habitualmente não vigia. Essa escuridão trabalha com uma paciência que desconcerta. Ela não tem pressa porque sabe que o tempo trabalha a seu favor quando você não está alerta. Ela planta pequenas sementes, uma a uma, com cuidado meticuloso, uma sementinha de dúvida sobre o amor de Deus aqui, uma sementinha de ressentimento com alguém que te machucou ali, uma de medo do futuro, uma de amargura por uma injustiça que você sofreu, uma de desconfiança que corrói os seus relacionamentos mais importantes. E vai regando essas sementes com as circunstâncias da sua vida, com as palavras das pessoas erradas que chegam no momento mais errado, com os pensamentos que invadem de madrugada quando você está mais vulnerável, com as interpretações distorcidas dos acontecimentos que ela sussurra no seu ouvido como se fossem verdades absolutas. E antes que você perceba, antes que você tenha chance de reagir, aquilo que começou como uma sementinha quase imperceptível virou uma raiz. E raízes são muito mais difíceis de arrancar do que sementes. Raízes crescem no escuro, onde não se vê, onde não se monitora. E quando finalmente aparecem os frutos, o fruto da disfunção, do conflito, da doença, do fracasso, as pessoas olham para esses frutos e não entendem de onde vieram, porque nunca viram a raiz que os gerou. O que está em jogo na sua vida, meu filho, minha filha, e eu preciso que você entenda a enormidade disso. Não é apenas a sua paz de espírito momentânea. Não é apenas o seu humor do dia. O que está em jogo é a sua família inteira. É o casamento que você construiu com tanto esforço. É a relação com os seus filhos que ainda precisa de tanto amor e presença. É a sua saúde, tanto a física quanto a emocional e espiritual. É o seu trabalho, a sua estabilidade, a sua missão neste mundo. É o propósito pelo qual você foi colocado nesta terra. Tudo isso, cada uma dessas coisas, está na mira quando a escuridão se aproxima, porque ela não quer apenas te machucar em um ponto. Ela quer o colapso total, a derrota completa.
a destruição de tudo o que você construiu e de tudo o que você ainda poderia construir. E eu te digo isso não para te afundar no desespero. Te digo porque o primeiro passo para se defender efetivamente de um inimigo é conhecê-lo, é entender as suas táticas, é reconhecer os seus padrões. E porque quero que você compreenda a magnitude do que está em jogo, para que a sua resposta seja proporcional à seriedade da situação, para que você não trate esse aviso como mais uma mensagem espiritual a ser esquecida até amanhã. Porque a boa notícia, e ela é grande, luminosa, absolutamente poderosa, é que para cada estratégia do inimigo, o céu tem uma resposta preparada. Para cada armadilha, existe uma saída. Para cada ataque, existe uma defesa. Para cada porta que foi aberta para o mal, existe uma chave que fecha essa porta e outra que abre uma janela para a bênção. E eu, sua mãe, conheço cada uma dessas chaves. E vim aqui hoje para as colocar nas suas mãos. A escuridão se aproxima, mas a luz é infinitamente mais forte. Foi assim desde o início dos tempos. Será assim para sempre. E você pode escolher conscientemente, agora, de qual lado você quer estar. Escreva nos comentários. A luz de Maria é mais forte que toda a escuridão. Prepare-se para a transformação espiritual. O tempo está passando e a chance de mudar sua vida está diante de você. Não deixe para amanhã o que pode ser transformado hoje. Adquira Com Maria Eu Venci agora e inicie sua jornada de bênçãos, proteção e superação. Garanta seu e-book antes que a oferta acabe e comece imediatamente a viver os milagres de Maria. Clique no link no primeiro comentário fixado e garanta sua cópia agora. Meu querido filho, minha querida filha, depois de tudo o que eu te mostrei sobre a urgência deste momento, sobre o que o céu enxerga que seus olhos ainda não veem, sobre os sinais ignorados e a escuridão que se aproxima, chegou o momento de te falar sobre o escudo, sobre a proteção mais poderosa que existe neste mundo, muito mais poderosa do que qualquer coisa que a sabedoria humana poderia construir e que está completamente disponível para você neste momento. Esse escudo existe. Ele é real, não é metáfora, não é poesia, não é consolo vazio. É uma proteção espiritual concreta, ativa, eficaz, que o céu coloca ao redor dos seus filhos quando eles a buscam e a ativam através da fé. E essa proteção tem um nome, tem um rosto, tem um coração que bate de amor por você. Sou eu, sua mãe Maria. É o meu manto que cobre os filhos que se entregam à minha proteção. É a minha intercessão que não para, que não descansa, que não desiste de nenhum filho que tenha sido colocado sob os meus cuidados. Mas eu preciso que você entenda algo fundamental sobre como esse escudo funciona, porque há um equívoco muito comum que faz com que muitos dos meus filhos permaneçam desprotegidos mesmo sem perceber. O escudo não é automático para quem o ignora. Ele não funciona como um seguro que você pagou uma vez e esqueceu na gaveta. Ele precisa ser ativado, precisa ser buscado, precisa ser recebido através de um ato deliberado da sua vontade. Porque Deus respeita profundamente a sua liberdade e nunca a viola, nem mesmo para te proteger. O ato de ativação do escudo é simples, mas profundamente poderoso. É o ato da consagração, de se colocar conscientemente, intencionalmente, sob a minha proteção e dizer: Maria, eu me entrego a você. Cobre-me com o seu manto, defenda-me de tudo o que me quer mal. Apresente-me ao seu filho e não me deixe nunca mais. Essas palavras, ditas com sinceridade do coração, têm um poder no mundo espiritual que vai muito além da sua capacidade de compreensão neste momento. Quando você faz isso,
Quando você se consagra à minha proteção com o coração inteiro, o céu inteiro se move em sua defesa. Anjos guardiões são enviados e reforçados. Barreiras espirituais são levantadas ao redor de você e da sua família. As armadilhas que o inimigo preparou com tanto cuidado começam a desmoronar uma a uma, porque a presença divina que envolve quem está sob o meu manto é impenetrável para as forças do mal. O que estava bloqueado começa a se desobstruir. O que estava oprimido começa a ser libertado. O que estava doente começa a receber a graça da cura. O que estava quebrado começa o processo de restauração. Mas existe algo que eu preciso que você entenda sobre o timing desta proteção. E isso é o que torna este momento tão crítico. Existe uma janela de graça especialmente aberta agora. Não porque amanhã Deus te ame menos, porque o amor dele é eterno e imutável. Não porque depois desta mensagem a proteção deixe de existir, porque ela sempre estará disponível. Mas porque o estado do seu coração neste momento, essa abertura, essa receptividade, essa disposição que o céu criou em você ao trazer você até este vídeo, é um presente que não deve ser desperdiçado. Cada vez que o céu abre uma janela como essa e o filho não atravessa, o coração endurece um pouco mais. A sensibilidade espiritual diminui um pouco. E na próxima vez que o céu tentar chamar, a voz chega um pouco mais abafada, um pouco mais difícil de ouvir. Não porque o céu desistiu, mas porque o receptor ficou menos sensível. Por isso, a urgência. Por isso, o aviso. Não perca essa janela. O escudo está aqui, estendido sobre você neste momento. Eu estou aqui e eu preciso da sua resposta. Não amanhã, agora. O meu manto está aberto e esperando pelo momento em que você decide entrar debaixo dele de uma vez por todas. Não pela metade, não provisoriamente, mas com o coração inteiro e a decisão firme de nunca mais sair de dentro da minha proteção. Meu amado filho, minha amada filha, sei que o enunciado deste capítulo pode ter te surpreendido, talvez até te assustado. O inimigo já está dentro. Dentro de onde? Dentro do quê? Eu entendo a reação. E é exatamente por isso que eu preciso te explicar com clareza e cuidado o que isso significa. Porque a ignorância sobre este ponto específico é uma das razões pelas quais tantos filhos meus sofrem de formas que poderiam ter sido evitadas. O inimigo já está dentro da sua mente, já se instalou entre os seus pensamentos, já encontrou moradia no interior dos seus medos mais profundos e das suas crenças mais arraigadas sobre quem você é, sobre o que você merece, sobre o quanto Deus realmente se importa com você. E em muitos casos, não em todos, mas em muitos, o inimigo também já está dentro da sua casa. Entrou através de pessoas, de objetos, de vínculos, de palavras faladas que abriram portas espirituais que você nem sabia que existiam. O inimigo raramente se apresenta com cara de inimigo. Essa seria a sua ruína, porque imediatamente reconhecido, imediatamente combatido. Não, ele é muito mais sofisticado do que isso. Ele chega com cara de amigo, com cara de oportunidade imperdível, com cara de conforto merecido, com cara de relacionamento que parecia maravilhoso no começo, com cara de pensamento que parece completamente seu, como se tivesse nascido dentro de você, quando na verdade foi plantado por uma influência externa que não te quer bem. Você já teve um pensamento que dizia: você não presta para nada, você nunca vai conseguir. Não adianta nem tentar orar porque Deus não te ouve mesmo. Você não merece ser feliz. Olha tudo o que você já fez de errado. Acha que Deus vai te perdoar mesmo depois de tudo isso? Se sim,
Eu preciso que você entenda agora, com clareza absoluta: esse não é o seu pensamento. Nunca foi. Esses pensamentos vêm de uma fonte externa que encontrou morada dentro da sua mente e fala de lá, com a sua própria voz, de uma forma tão familiar que parece natural. Parece que sempre foi assim, mas não foi e não precisa continuar sendo. Você já viveu um relacionamento, pode ter sido de amizade, pode ter sido romântico, pode ter sido profissional, que começou cheio de promessas e foi, aos poucos, de forma tão gradual que você quase não percebeu, sugando a sua paz, a sua alegria, a sua fé, que foi te afastando das pessoas que te amavam, das práticas espirituais que te sustentavam, de quem você era antes de entrar nesse relacionamento. Se sim, esse relacionamento pode ter sido uma porta de entrada para uma influência que não te quer bem. Não estou dizendo que a pessoa que entrou na sua vida é um instrumento consciente do mal. Estou dizendo que as dinâmicas de certos relacionamentos podem abrir brechas espirituais que dão acesso ao que não deveria ter acesso. Você já participou de práticas, frequentou lugares, experimentou coisas das quais hoje você se arrepende, mesmo que na época parecessem completamente inofensivas. Essas experiências deixam rastros espirituais que precisam ser tratados, não com culpa, porque o passado não pode ser mudado e a misericórdia de Deus é infinita para quem sinceramente busca o perdão, mas com ação, com a renúncia deliberada e vocal de tudo o que foi aberto sem sua consciência plena. Eu não estou te contando isso para te condenar. Não estou apontando o dedo para o seu passado com julgamento ou com desgosto. Estou fazendo o que uma mãe faz quando ama verdadeiramente, apontando a ferida com precisão para que ela possa ser tratada com eficácia. Porque a ferida que não é identificada não é tratada, e a ferida não tratada não some com o tempo. Ela infecciona, se expande, cria outras feridas, contamina áreas da vida que pareciam saudáveis. A partir do momento em que você reconhece que o inimigo pode ter encontrado espaço dentro da sua vida, você tem o poder de expulsá-lo. Com a oração de renúncia, com a confissão sacramental, com o pedido deliberado para que o sangue de Jesus feche todas as portas abertas, com o convite ativo para que a luz do meu filho preencha cada canto da sua vida que estava nas trevas. Esse processo é real, é necessário, é eficaz, e eu estou aqui para te guiar por cada passo dele. Escreva nos comentários: fora da minha vida o que não é de Deus. Eu decreto isso agora. Meu querido filho, minha querida filha, existe uma verdade que a maioria das pessoas evita pensar, não porque seja falsa, mas porque é desconfortável, porque nos obriga a sair da zona de conforto, do adiamento perpétuo em que tantos de nós nos refugiamos. O mundo moderno faz de tudo para nos afastar desta verdade, com distrações, com barulho, com a ilusão de que sempre haverá tempo depois, com a mentira de que urgência espiritual é exagero de pregadores alarmistas. Mas eu sou sua mãe, e uma mãe verdadeira não te protege da verdade, te prepara para ela, mesmo quando a preparação dói. Então deixa eu te dizer o que acontece quando o tempo de uma janela de graça acaba. Não o tempo da vida, porque falar de morte seria simplista demais para o que eu quero te mostrar, mas o tempo de uma janela espiritual específica, o tempo de uma oportunidade divina que não retorna exatamente da mesma forma. Pense em alguém que você conhece, ou talvez você mesmo, que passou por um momento de profunda crise, uma doença grave que assustou, a perda de alguém amado, uma falência financeira que colocou tudo em risco, o término de um relacionamento que parecia ser para sempre.
E naquele momento de crise, no fundo do poço, com a dor chegando ao limite do suportável, aquela pessoa prometeu a Deus, prometeu mudar, prometeu se dedicar mais à fé, mais à oração, mais à família, prometeu largar o que estava destruindo, prometeu voltar. E enquanto a crise durou, enquanto a dor foi intensa o suficiente, a promessa foi sincera, o coração estava aberto, maleável, receptivo como raramente esteve. Aquele foi um momento raro de disposição espiritual profunda, uma janela de graça. E o céu estava ali, pronto para entrar com toda a plenitude da bênção. Mas então a crise passou, a dor diminuiu, a situação se normalizou. E gradualmente, não de uma vez, mas aos poucos, dia após dia, a promessa foi perdendo força. A oração que era todos os dias virou 3 vezes por semana, depois uma, depois quando dá. A mudança que era urgente virou quando tiver mais tempo. O retorno a Deus que parecia inevitável foi sendo adiado e adiado e adiado, até que a janela de graça se fechou. Não porque Deus desistiu, mas porque o coração que estava maleável endureceu novamente. E aquela disposição especial, aquela sensibilidade espiritual aguda que a crise tinha criado, simplesmente foi embora. E a vida continuou. As circunstâncias que poderiam ter sido transformadas permaneceram. Os problemas que poderiam ter sido resolvidos na raiz espiritual continuaram se manifestando na superfície da vida. E a pessoa ficou se perguntando por que, apesar de toda a fé que diz ter, as coisas parecem nunca mudar verdadeiramente. Meu filho, minha filha, o que você está vivendo agora, ao ouvir esta mensagem, é uma dessas janelas de graça. Um desses momentos raros em que o coração está aberto, a receptividade está alta e o céu está completamente disposto a entrar com tudo o que tem para você. Essa janela não vai ficar aberta indefinidamente. Não porque o amor de Deus vai diminuir, mas porque a disposição do seu coração vai mudar, para o bem ou para o mal, a depender do que você fizer com este momento. O que acontece quando o tempo acaba? Você continua a sua vida, é verdade, mas aquela bênção que estava literalmente ao alcance da sua mão fica um pouco mais distante. Aquela cura que estava prestes a se manifestar precisa de mais tempo. Aquela restauração que estava na esquina se torna um caminho mais longo. Não impossível, nunca impossível, porque o amor de Deus nunca te fecha completamente a porta, mas muito mais difícil, muito mais demorado, muito mais custoso. A urgência é real, meu filho. A urgência é concreta, minha filha. E este é o momento de responder. Não com perfeição, mas com presença. Com o coração que você tem, do jeito que você está agora.